possível. Bom, vamos falar então aqui de aspectos da justiça divina hoje. Eu vou colocar aqui algumas informações na tela. Esse tema é extremamente desafiante, né, para nós que somos espíritas, para qualquer um. É um tema extremamente desafiante e o objetivo talvez da nossa conversa de hoje não é exatamente uma palestra. A palestra é algo que você vem, coloca né, e dá informação e está encerrado o assunto. Isso é mais uma reflexão, é para a gente levar para casa, para o travesseiro hoje à noite e todas as noites que vem por aí, porque a gente tem muita dificuldade de entender justiça divina. Então a dificuldade é tão grande que a gente vai começar talvez pelo aspecto mais difícil possível e imaginável, que é uma pergunta para, né, vocês pensarem aí. A gente vai a nossa a nossa colocação toda aqui em função dessa pergunta. E a pergunta é essa daqui, ó. A crucificação de Jesus foi justa, sim ou não? Olha que complicação. Quando a gente pergunta isso por aí afora, a gente ouve quatro respostas, né, basicamente. Primeira, sim. Segunda, não. A terceira, eu não sei, é a pessoa que realmente não conseguiu ainda, né, se definir. Mas tem uma quarta resposta que é assim: eu vou responder aquilo que eu sei que você quer ouvir. Isso é uma coisa que acontece bastante até. Então, para não ficar só na pergunta, a gente tem que colocar um subitem aqui. Por quê? Justifique a sua resposta. Então, se você acha que sim, por que você acha que foi justa? Se você acha que não, por que você acha que não? Porque, basicamente, você tem duas respostas, sim ou não. Mas só que, né, elas têm que ser justificáveis. Porque se não for justificável, você não tem racionalidade, não tem filosofia por trás. Espiritismo e filosofia. Para que a gente possa chegar num ponto de ter talvez mais parâmetros para responder essa pergunta, né, que a gente vai fazer isso no final, a gente tem que passar por várias explicações, vários detalhamentos, porque os parâmetros usados pela justiça divina, o critério não é o mesmo nosso. Existem aspectos que são utilizados pela justiça divina que não são usados na nossa justiça e vice-versa, né? Então, nós vamos pegar alguns casos, estudar aqui para ver essas diferenças aparecerem. E aí a gente tenta, então, no final, concluir para responder isso daí. A gente vai começar no ano de 1857, na França, né? O Espiritismo está começando com o Livro dos Espíritos. Aqui nos Estados Unidos, eles estão falando sobre a abolição da escravatura. A coisa está muito complicada. Então tem um caso muito interessante que foi o caso que disparou o processo que disparou o processo do fim da escravidão aqui nos Estados Unidos. Esse senhor aqui, Dred Scott, ele era um escravo desde criança. Ele nasceu escravo, né? Então o dono dele morava num certo estado. Ele foi crescendo e tal, né? E o dono morava lá no tal estado. Chegou uma certa hora, ele foi vendido. Ele foi vendido para um outro dono. Esse outro dono mudou de um estado para o outro, né? Mudou. Então aconteceu uma coisa interessante. No estado original onde ele estava, a lei do estado permitia escravidão. No estado para onde ele foi com o novo dono, não permitia escravidão. E aí ele foi indo de dono em dono. Ele passou por 6 estados, que eram só o primeiro estado aceitava a escravidão, nenhum dos outros 5 aceitava. Então chegou uma certa hora da sua vida que ele falou: peraí, puxa vida, eu estou morando, eu tenho morado em estados que não são, né, que são abolicionistas, não aceitam a escravidão, então eu vou requerer a cidadania americana. Então o que ele faz? Vai lá no órgão competente, preenche formulários e tudo mais, né, a parte burocrática legal, e faz uma requisição da cidadania americana. Aí vem a resposta. Essa requisição ela é julgada por 9 juízes, né? Então, esses 9 juízes têm que votar e têm que justificar o seu voto. Não pode simplesmente dizer sim ou não, tem que justificar o seu voto. Dessa votação e da explicação dos 9 juízes sai um dossiê, né? Esse dossiê é um documento grande, tem aí acho que 17 ou 18 páginas. Então, nós extraímos algumas frases desse dossiê que a gente está colocando aqui na tela. Vamos ver o que a gente acha dessas frases hoje, em 2021. Primeiro, o negro não é pessoa humana e pertence a seu dono. Olha só, vai mais. Não é uma pessoa perante a lei, mesmo que seja tido como ser humano.
Olha o absurdo. Terceira, só adquire personalidade ao nascer, não havendo qualquer preocupação com a sua vida. Ou seja, a vida dele não vale nada. Quarta frase. Quem julgar a escravidão um mal, que não tem escravos. Quinta. O homem tem direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, inclusive seu escravo. E, finalmente, a escravidão é melhor que deixar um negro enfrentar o mundo sozinho. Bom, a gente olha isso aqui em 2021, é uma coisa assim assustadora. Mas se você se reportar de volta, se fosse possível, se reportar no ano de 1857, isso é uma coisa normal, completamente aceita pela sociedade, totalmente possível e viável, não tem nada de estranho nessas frases, na época. Então, olha só, será que Deus usaria essas frases aqui para fazer algum tipo de justiça ou alguma coisa? Claro que não, né? Então, você vê, esse caso foi tão importante que 5 anos depois, um pouquinho mais aí, a abolição dos escravos aconteceu aqui nos Estados Unidos, por causa desse caso, porque se chegou no fundo do poço com essas 6 frases, não são só essas 6, é um documento inteiro, eu tirei 6 que são as mais horríveis, assim, para a gente, né, sentir o tamanho do problema. Então a gente precisou chegar no fundo do poço para que alguma coisa mudasse. Não precisaríamos ter chegado no fundo do poço. E aliás, não mudou ainda, né? Porque escravidão não digo, mas é, racismo e tal, isso continua muito forte aqui, por sinal. Então, olha só, para que esse julgamento tenha saído, né, de um sistema judiciário, foram usados alguns parâmetros que não são usados pela justiça divina. 3 deles estão aqui. Primeiro, a época influi. Se isso aqui fosse hoje, o resultado seria diferente. Se isso fosse provavelmente há 3.000 anos atrás, o resultado seria diferente. Então, a época influi, ou seja, a lei, os parâmetros que nós usamos na nossa lei mudam com o tempo. Segundo, o local muda. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Talvez se isso acontecesse, não sei, na França, no Brasil, na Rússia, em qualquer outro lugar, talvez o resultado fosse diferente. Com certeza seria diferente. Então, o local também influi. Então, olha só, a época influi, o local influi e, finalmente, o estado social influi. Porque se ele tivesse algum tipo de influência, se ele fosse algum outro tipo de situação, ele poderia, né, ter tido um resultado diferente no seu julgamento. Então, são 3 coisas que a gente vê aqui nesse único caso. A gente vai estudar outros casos, que são parâmetros utilizados por nós na nossa justiça humana, mas não são utilizados na justiça divina. Então, olha só, começa a coisa a ficar complicada. A gente está, assim, indo cada um para um lado. A justiça divina está indo para um lado e a nossa está indo para o outro. Obviamente, os critérios são diferentes, e a gente começa a ter uma dificuldade terrível de compreender a justiça divina, porque ela não inclui essas coisas aqui. Vamos ver um outro caso, um segundo caso onde vamos mostrar outros parâmetros que são utilizados pela justiça divina e não nossa e vice-versa. Então a gente considera aí a favela da Rocinha, que hoje em dia virou até ponto turístico, né? Infelizmente, né? Virou um ponto turístico. Os turistas que vêm de fora do Brasil, os europeus principalmente, fazem planos quando vão ao Rio de Janeiro de conhecer a Rocinha e tudo mais. Bom, então essa favela ela fica no morro, aqui a gente vê uma foto tirada de cima do morro, né? E a gente vê uma coisa muito interessante aqui, né? A foto pega na parte de baixo da foto, você vê a rabeira da favela da Rocinha, com todas as habitações ali. Aí você vê uma avenida de 4 pistas, 2 de ida, 2 de volta, e do outro lado dessa avenida você vê os prédios das pessoas mais ricas do país, não do Rio de Janeiro, do país, que é o bairro chamado São Conrado, né? Bom, aí você fala assim, como é que pode uma coisa dessa, né? Você tem uma contradição ali absurda, enorme, dividida por 4 pistas, né? Como é que nós chegamos nisso? Então, alguns dados para a gente contextualizar a coisa. Primeiro, a população da favela da Rocinha é 69 mil habitantes. A gente está usando o censo 2010 para se referenciar. Não faz muita diferença atualizar esse censo hoje, porque a gente está interessado nos números relativos. Então, 69 mil. Aí você fala assim, poxa, na verdade eu não tenho noção do que é 69 mil. Eu preciso de um termo comparativo. Então, vamos lá, termos comparativos aqui. Pedro Leopoldo, 63 mil habitantes. Então, a favela da Rocinha é quase o tamanho de Pedro Leopoldo, um pouquinho maior.
Belo Horizonte, 2,5 milhões, São Paulo, 12 milhões, um pouquinho mais. Mas tem uma coisa, né? Que é a densidade, né? Número de habitantes por quilômetro quadrado. Na favela da Rocinha são 48 mil, não é 48, hein? 48 mil habitantes por quilômetro quadrado. E essas três cidades aqui embaixo, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte e São Paulo, como é que ficam? Porque precisa de um termo de comparação, né? Pedro Leopoldo, 219 habitantes por quilômetro quadrado. Belo Horizonte, 7.600. São Paulo, que é considerado uma coisa de louco, um formigueiro, né, no vocabulário brasileiro, 8.100. Favela da Rocinha, 48 mil. Bom, o negócio é complicado, então. Estão vivendo ali como uma lata de sardinha. Né? E aqui a gente tem uma foto tirada um pouquinho mais de cima do morro, onde a gente vê aí toda, né, uma foto um pouquinho mais ampla, mostrando as habitações e tudo mais, e lá no fundo, novamente, os bairros ricos. Ah, agora a gente vai pegar e tentar entender a fronteira dessas duas, né, vertentes. Você tem um bairro mais rico e um bairro mais pobre. Essa foto daqui é uma foto que se tornou um ícone em termos de explicar o que é a Rocinha dentro e fora do país. É uma foto que tem um significado muito grande dentro e fora do país. Isso aqui seria a fronteira. Então, olha só, do lado esquerdo da foto você tem a Rocinha. Do lado direito da foto você tem um dos prédios, aqueles lá mais ricos do país, não é da cidade do Rio de Janeiro, não, do país. Você vê ali que cada apartamento tem o seu andar, com a sua piscina privada e tudo mais. Bom, aí vem a pergunta. Se você mora do lado esquerdo, se você mora na Rocinha, você acha justo abrir a sua janela e ver o que você vê lá, em frente? Você acha justo você estar naquela condição e ter um prédio daquele, né, nessas circunstâncias? É o seu horizonte. Você abriu a janela, você vê aquilo. Você acha que o pessoal da Rocinha acha isso justo? Não, não acha. Agora vamos para o outro lado. Você é ricaço, milionário, você mora num desses apartamentos aí, você abre a sua janela, sai para a sua varanda na sua piscina, que vista que você tem? Não é do mar maravilhoso, sensacional, do Cristo Redentor, Pão de Açúcar, não. Você está olhando para a favela da Rocinha. Você acha que esse pessoal acha justo a vista que eles têm? Não acha. Então, olha só, os dois lados se acham injustiçados. Como que pode? Né? Olha como é complicado o negócio, tem muito detalhe por trás disso aí. Então, aparecem mais três parâmetros aqui sobre essa diferença entre justiça humana e justiça divina. Um deles é a nossa justiça é fragmentada. Ela olha para algumas coisas, mas não olha para o todo. Então, se eu olhar, por exemplo, só na hora que eu abro a minha janela e vejo o prédio lá bonitão, está fragmentada a minha justiça ali. Eu só estou olhando aquela coisa. A nossa justiça ela é baseada, em última análise, em revolta. A gente leva à frente as coisas no sistema judicial com revolta no coração, na grande maioria das vezes. Né? E a nossa justiça é muito baseada em aquisição de bens materiais. Então, se o sujeito do lado de lá mora num prédio todo bonito, com piscina própria e tal, né? Isso daí para mim é um problema, isso é injusto. Né? E vice-versa, do lado de lá, quando o ricaço olha para o lado esquerdo, ele tem uma visão que ele fala: eu não mereço uma vista dessa, eu mereço uma coisa maravilhosa, muito melhor. Né? Então, é uma visão, a nossa justiça, ela carrega esse estigma de ser materialista por definição. Então, olha só, já apareceram 6 parâmetros que são parte da justiça humana, mas não são parte da justiça divina. Vamos ver mais um caso, onde a gente vai trazer mais desses parâmetros. Existe um negócio na justiça, a justiça brasileira também tem isso. Né? Começou aqui nos Estados Unidos, mas a justiça brasileira já adotou isso também, que é chamado exoneração por DNA. O que é exoneração por DNA? Alguém foi condenado de um crime, foi preso efetivamente, foi condenado, está preso, cumprindo pena, seja do jeito que for, e mais tarde, por exame de DNA, se conclui que aquele prisioneiro não é o autor do crime, seja lá o tipo de crime que for. E aí a gente tem que soltar essa pessoa, porque sabidamente ele não foi o criminoso. Esse soltar essa pessoa é que é a exoneração por DNA.
Bom, desoneração por DNA. Aqui nos Estados Unidos começou em 1989. Eu não consegui achar quando começou no Brasil, mas vai ter sido alguns anos depois, não muito longe disso aí. Então, a primeira exoneração por DNA foi em 1989. Até hoje, são 367 exonerações por DNA que aconteceram aqui, tá? Desde 1989. Mas agora vamos olhar esse número 367. Olha o que a gente conclui desse número aqui. O pessoal que foi exonerado cumpriu pena de aproximadamente, em média, 14 anos antes de ser exonerado, por algo que eles não fizeram, sabidamente. 14 anos foi a média para que essa exoneração acontecesse. Em 103 dos 367 casos, houve confissão falsa do acusado. O que é confissão falsa? Eu sou interrogado, né? Não fiz o crime, não cometi o crime, mas por causa de coação, de ameaças contra mim, contra minha família, contra meus filhos e tal, se eu não confessar, vai haver uma chacina, todos os meus familiares e amigos e tal vão ser assassinados, por exemplo. Para evitar que isso aconteça, eu faço uma confissão falsa. Eu sou coagido a fazer uma falsa confissão. Então, 367, 103 dos 367, quase um terço, foram pessoas que acabaram caindo no sistema de falsa confissão. 21 dos 367 foram exonerados quando já estavam condenados à pena de morte, já estavam na fila. E aí foi feito exame de DNA e tal, e o processo foi revertido. Mas olha só, 21 já estavam condenados à pena de morte, por algo que eles não sabiam nem o que estavam sendo acusados. Não tinha nada a ver com a história. Aí está começando a piorar, gente. Olha só. 161 desses casos, quase metade, são erros da perícia. O que é o erro de perícia? Tem dois tipos de erro da perícia. Um erro é o erro voluntário e outro é o erro involuntário. O erro involuntário acontece quando a perícia junta lá todas as provas que foram conseguidas, né? Não necessariamente você consegue provas que não deixem rastro de dúvida nenhuma. Às vezes não. Às vezes você tem provas circunstanciais ali que levam, né? Você tem que concluir a partir das provas. Então, a pessoa que está julgando, ou as pessoas que estão julgando, elas podem tirar uma conclusão errada, sem objetivo de maltratar ninguém, de magoar ninguém, nada disso. Simplesmente olhar a situação, viram, tudo indica que seja isso. Mas existem os erros de perícia voluntários, onde você, por interesses, tem interesse em condenar aquele criminoso. Por outros interesses, tem nada a ver com um crime que ele não fez, na verdade. Então, quase metade existe algum tipo de interesse secundário, né? Poder e etc, etc. Mas agora vem a coisa mais interessante, pior, na verdade. 70% desses casos, pessoas que não cometeram crime foram pagar a pena, foram pessoas identificadas e visualmente. O que é identificação visual? Identificação visual, a gente vê isso muito em filmes, né? Em Hollywood e tal, que na verdade é como é. A pessoa é acusada e precisa alguém confirmar que foi ela. Então a vítima é chamada para identificar essa pessoa e essa pessoa é colocada junto com os outros prisioneiros em fila num salão atrás de um vidro onde aqueles que estão ali não veem, né, a vítima, que vai tentar identificá-lo, mas a vítima vê todos eles. Então, olha só, 70% dos casos a vítima olhou lá para os 6 ou 7 prisioneiros e apontou para um que não era. É, a pessoa olhou para os 6 ou 7 e falou, é aquele ali. Por que está acontecendo isso? Como que acontece uma coisa dessa? Olha o conflito interno dessa pessoa. É quase que por uma satisfação pessoal. Eu consegui resolver o caso, agora eu posso viver minha vida em paz. Mas e aquele que você acusou que não sabe nem do que ele está sendo acusado? Nem te conhece, nem te conheceu, não fez nada. Olha só, gente, 70% dos casos tem a ver com identificação visual. Que lástima. Bom, um desses casos é um caso que ficou muito famoso aqui nos Estados Unidos. Chegou no Brasil esse caso. Eu conheci esse caso quando eu morava ainda aí no Brasil. Em 1984, uma jovem, né, que você vê aí na foto, Jennifer Thompson, tinha 22 anos, uma moça estava estudando, né, na faculdade, e numa noite ela estava dormindo lá, entrou um cara, né, pegou uma faca e, né, a estrupou. E enquanto isso estava acontecendo,
ela teve uma frieza tão grande, e ela conta isso hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ela conta o seguinte: quando você está nessa situação, tem duas coisas. Ela falando, eu só posso fazer duas coisas. Ou me desesperar, tentar lutar, e o cara está com a faca aqui no meu pescoço, o resultado é mais ou menos previsível, né? Ou eu tenho que ser tão fria, tão fria, tão fria, que eu tenho que prestar atenção nos mínimos detalhes dessa pessoa para poder fazer uma identificação visual depois. Olha só, isso enquanto está acontecendo o negócio, ele com a faca aqui nela, e ela presta atenção no tipo de barba que ele tem, no tipo assim, nas dobras do final da boca, do olho, do nariz, a máxima atenção possível imaginável. E aí ela consegue, então, né, depois de tudo acontecer, ela foge, ele vai embora e tal. Bom, 3 dias depois, foi preso o suposto estuprador, né? Um jovem, também da mesma idade dela, chamado Ronald Cotton. Estava voltando da escola, foi preso, né? E foi levado para identificação visual. Foi levado para identificação. E, bom, ele falou para o pai, para todo mundo, falou: eu não sei quem é nem essa mulher, não sei nem a rua que ela mora, nem conheço esse bairro. Mas, enfim, não conseguiu se defender. Né? Falou para o pai: pai, eu não fiz nada disso. O pai falou: não, a gente vai tentar com o advogado e tal. Tentaram, não conseguiram nada. Ele foi condenado pelo retrato falado. Porque lembra, ela decidiu que ia ter o retrato falado perfeito. Esse é o retrato falado original. Isso não é um desenho pego na internet, não. Esse é o original. Então, com esse retrato falado prenderam o Ronald Cotton. Bom, até hoje, olha só, gente, isso foi em 1984, até hoje, os policiais, a polícia do modo geral, diz que nunca houve um caso na história criminal dos Estados Unidos em que alguém foi capaz de colocar um desenho tão perfeito do criminoso, com todos os detalhes, tudo, 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 tudo. Bom, Ronald Cotton foi preso, né? E ele fala, mas eu não fiz nada disso. E aí vai para a cadeia. Chega lá na cadeia, os presos têm que trabalhar, têm que fazer algum tipo de serviço, varrer, limpar banheiro e tal, e perguntaram para ele, o que você quer fazer? Ele falou, olha, eu gosto de cozinhar, eu quero ficar na cozinha. Então tá bom. Deram lá a cozinha para ele participar das atividades da cozinha. E a cozinha é um negócio interessante, porque é onde todos os presos passam, todos os presos comem, todos eles passam na cozinha. Então ele começa a conhecer todos os presos da prisão. E de tempos em tempos o pessoal virava para ele, o nome dele é Ronald Cotton, tá? O pessoal chegava para ele e dizia assim, ei Bob, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele falou, mas peraí, tem muita gente me chamando de Bob. E ele começa a perguntar, por que vocês me chamam de Bob? E o pessoal fala, mas como assim, porque ele chama de Bob? Porque é seu nome. Aí ele começa a desconfiar que deve ter alguém muito, muito, muito parecido com ele de nome Bob. E ele acha o Bob. Né? É esse aqui, Bob Paul. E ele se aproxima desse Bob Paul e começa a tentar descobrir por que o Bob Paul está na cadeia. Né? Eles ficam, entre aspas, aí, mais ou menos amigos, e o Bob Paul começa a falar: ah, não, eu estupro todas as mulheres que aparecem na frente, já fiz um monte de crime. E aí ele fala: eu tenho que voltar no meu advogado e tentar fazer alguma coisa. Volta no advogado, o advogado fala: olha, o seu caso não tem chance. Bom, quando chegou o ano de 1990, ou seja, ele estava preso há 6 anos, ele ficou preso 10 anos no total. Com 6 anos de prisão, aconteceu um caso muito famoso aqui nos Estados Unidos, com repercussão no mundo inteiro, acredito que aí no Brasil também, que foi um caso de um jogador de futebol chamado O.J. Simpson, onde houve uma perseguição policial e tal, não sei o que lá, e isso daí os presos viram na televisão. Eles que estavam lá na prisão viam na televisão, porque o preso vê a televisão também. E o Ronald Cotton começou a acompanhar e tal, esse caso, e aí no final ele ouviu falar em DNA. Algo novíssimo, lembra? DNA começou em 1989. E ele falou, peraí. Aí foi estudar DNA. E aí descobriu que existia um negócio chamado exoneração por DNA. E ele falou, eu quero fazer exame de DNA. Chegou lá no pai dele, nos advogados, falou, eu quero fazer. O advogado voltou e falou assim, olha, eu falei com juízes e tal, não sei o que lá, eles vão te dar uma chance, mas depois dessa você não pode apelar nunca mais na sua vida. Ele falou, pode mandar ver, porque eu não fiz nada, eu estou perdido aqui de qualquer jeito, vamos fazer exame de DNA. Fez exame de DNA, não deu, não era ele. Bom, aí soltaram ele, né,
ele ficou 10 anos, então, em 1994 ele foi solto, foi indenizado uma quantia irrisória pelo Estado, quantia, só como referência, US$ 10.000 pelos 10 anos que ele ficou preso, US$ 1.000 por ano, US$ 100 por mês. Bom, agora você se coloca no lugar da moça. Quando ela ouve a notícia de que o Ronald Cotton vai ser solto, você imagina o pânico que ela entrou. Né? Porque na cabeça dela, a primeira coisa que ele vai fazer é vir atrás de mim. Eu tenho que fugir do país. E aí o pai dele, né, chega para ele e fala: meu filho, não vai atrás da moça. Ele falou: pai, eu quero falar para o senhor o seguinte, eu quero encontrar com a moça, mas de bem. Eu só quero saber quem é essa pessoa, por que ela fez isso. Eu não vou perseguir nem nada disso. Eu não sou uma pessoa criminosa, eu não tenho índole de criminoso. Então é solicitado ao juiz que permita o encontro dos dois. E o encontro, aí a moça ela entra em pânico. Mas ela falou: se eu não aceitar, pelo menos, né, vai estar cheio de policial em volta, ele não vai conseguir fazer nada, mas pelo menos eu tenho a chance de tirar esse peso do meu ombro. Então ela aceita. E é marcado então um encontro dentro de uma igreja, só eles dois, mas cheio de policiais em volta. Ela vai para esse encontro com todo um esquete de coisas armadas. Então, ela idealizou durante o tempo inteiro, enquanto ela se preparava, todo possível tipo de pergunta que ele faria e todas as respostas que ela daria. Então, ela tinha assim: se ele perguntar isso, eu respondo isso, se ele perguntar isso, mas assim, decoradinho, decoradinho, decoradinho na cabeça. Ela conta isso, gente, não sou eu falando, não. E aí ele entra, né? Ela já estava na igreja, os policiais colocaram ela primeiro na igreja, ele entra sozinho, senta do lado dela, né? Aquela tremedeira, ela olha para ele, vai tentar falar alguma coisa e ele fala assim: eu não quero que você fale nada, eu quero que você só ouça o que eu vou falar. Eu só vim falar 3 palavras para você. Eu te perdoo. E agora eu vou sair. Bom, a mulher desabou de choro, que não conseguia mais parar de chorar. Não conseguia, desabou completamente. Até ela conseguir entender o que é um espírito mais evoluído que ela que chegou nesse ponto. Então, a justiça foi feita quando ele fez isso, para que ela mesma pudesse se redimir. Hoje eles são grandes amigos, fazem palestra no mundo inteiro, né? Um frequenta a casa do outro, porque eles querem passar a ideia para frente, primeiro para os policiais, de algo que, como isso, não pode jamais acontecer. Segundo, para as pessoas que fazem identificação visual errada. Tem que ter uma responsabilidade. A pessoa, quando vai fazer identificação visual, ela tem que saber a responsabilidade que ela está colocando naquele momento. Bom, escreveram um livro contando toda essa história. Esse livro ficou muito famoso, virou um best-seller aí. É uma história muito interessante. Outra história por exoneração de DNA. Não sei se vocês chegaram a conhecer esse senhor aqui, aí no Brasil, o Archie Williams. Ele foi exonerado depois de apenas 37 anos de prisão. 37 anos por uma acusação de estupro e facada que ele nunca teve, nunca aconteceu, nunca fez. Né? Então, em 2019, ele foi exonerado por DNA. Ele ficou muito famoso porque ele foi num programa de talento, né, aqui nos Estados Unidos, de calouro, o programa mais visto do país, e entrou como se nada tivesse acontecendo. Chegou lá no palco, antes dele cantar, os juízes, né, aqueles que vão julgar o calouro que está entrando, fizeram 3 ou 4 perguntas, como eles sempre fazem. Quem é você que está fazendo aqui? E aí ele responde com uma naturalidade. Bom, essa é a primeira atividade que eu estou tendo assim mais importante, porque eu fiquei 37 anos preso por um crime que eu não cometi. Isso em cadeia nacional. Esse país aqui ficou calado durante uma semana de vergonha que isso tenha acontecido. Bom, então ele vai fazer a sua canção, canta maravilhosamente uma música do Elton John, uma performance sensacional. Os juízes choram, todo mundo chora, uma coisa muito bonita, e ele acabou sendo absolvido, porque aqui existe um negócio chamado o Projeto dos Inocentes, que faz justamente isso, ajuda as pessoas se inocentarem com provas em DNA, obviamente aqueles que são inocentes. Então,
Né? São coisas assim que você fica, como que bota 37 anos alguém na cadeia? E aí, depois disso, os jornalistas foram atrás daqueles que participaram do julgamento. Como que acontece isso? Aí acharam o policial que determinou, né, que ele era o criminoso, aposentado já. E acharam a pessoa que era a vítima. A vítima falou: olha, eu fui forçada a acusar ele, eu não tinha certeza, eu fui fazer identificação visual, eu realmente achei que era ele, mas eu não tinha certeza 100% preto no branco, não. Eles que me forçaram a fazer o julgamento. Aí foram perguntar ao Welles. O Welles era um policial, numa cidade pequenininha do estado do Alabama. Uma cidade desconhecida, né, num estado que tem um monte de problema de racismo. Chegaram lá e perguntaram para o policial. O policial chegou e falou assim: na época, como é que eu podia deixar o crime aberto? Ia demonstrar incompetência da minha parte. Eu tinha que colocar ele na cadeia. Com a maior naturalidade. Né? Aí a gente pergunta: será que Deus usa esses parâmetros aí para a justiça dele? Não. Então, olha só, começa a aparecer mais parâmetros que não são usados na justiça divina. Primeiro, a nossa justiça é completamente susceptível a falhas. Completamente. Sabemos disso. Segundo, nós fazemos justiça pelas próprias mãos. Isso não existe em justiça divina. Nós fazemos isso. E terceiro, a nossa justiça é baseada em vingança. Baseada em vingança. Justiça divina não tem vingança, não existe isso. Vamos tomar mais um caso aqui para a gente estudar. Eu vou passar um videozinho muito curto, de segundos, né? Em várias partes. Vamos estudar esse vídeo aqui. Vamos olhar aqui. Ó. Eu vou dizer para vocês o que eu acho desse vídeo. Então, eu acho que o camarada que está de costas para mim, né, está com a intenção de assaltar o senhor que está segurando a maletinha dele ali. Então, para mim, esse cara tem a intenção de assaltar o senhor. Bom, vamos ver o vídeo um pouquinho mais dilatado, começando antes daquele ponto. Então, olha só. Aquele que eu acho que, né, é o assaltante começou a vir de muito longe. Ele não começa ali perto do senhor, não. Ele vem de muito longe. O senhor está de costas, né? E tenta se proteger ali. Mas eu continuo achando que ele quer roubar a maletinha do senhor. Bom, vamos ver uma cena um pouquinho mais estendida de outro ângulo. Vamos ter uma outra visão diferente sobre o aspecto aqui. Então está ali o supostamente o assaltante, né? Pegou a maletinha do senhor. Bom, e agora? E agora? Olha a vergonha que eu tenho, olha o conflito que eu tenho que lidar por achar que o homem era o assaltante. Olha a vergonha. Então, a nossa justiça é fragmentada, ela olha pedacinhos, ela olha coisas que não, né, são a justiça totalmente pessoal. A justiça que eu faço é a minha justiça, não é necessariamente a justiça coletiva. E eu fiz um julgamento que o cara era assaltante. A partir daquele momento ele passou a ser assaltante. Obviamente, na minha concepção, né? A nossa justiça é pontual. Por quê? Eu só olhei, na verdade, a hora que o supostamente assaltante pegou a maletinha do senhor. Eu olhei aquele momento. Ah, roubou, quer roubar a maletinha. Quando não era nada disso, né? Então, a nossa justiça, ela olha uma coisa que Emmanuel chama de crueldade manifesta, que é aquele momento no tempo onde você foca o seu, você coloca o seu foco e aquele momento, né, você vai usar para fazer o seu julgamento. Crueldade manifesta, como dizem. Então, olha só, a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna. Quando a gente está numa encarnação, se num certo momento, então a gente está pegando aqui a segunda encarnação ali, né, naquele certo momento, se há um crime, né, como é que nós olhamos para esse crime? A gente vai naquele momento pontual e a gente faz um julgamento baseado naquele momento ali, aquilo que a gente viu. Como é que Deus faz o julgamento? Ele olha tudo que veio para trás, até aquele momento. É o histórico espiritual inteiro. Tem coisa que está lá para trás que a justiça dos homens não olha, não é parte do nosso parâmetro. Reencarnação é um parâmetro fundamental na justiça divina e não é nem considerado na nossa justiça. Então, se os critérios são diferentes, obviamente o resultado não pode ser o mesmo. Né? Então, a nossa pretensão de questionar a justiça divina
é absurda, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, né? De Deus saem dois princípios, o material e o espiritual. Sem se ater muito a isso, esse princípio espiritual vai se desenvolvendo, né? Em princípio inteligente, espírito, forma o seu perispírito e encarna num corpo material aqui. Então a gente tem várias camadas aqui, né? Pelo menos 6 camadas aqui, de uma forma bem simplificada isso aqui. Aonde está a nossa justiça? Está nessa camada aqui de baixo do corpo material somente. A nossa justiça não atinge nem a camada do perispírito, muito menos do espírito e lá para cima. Mas, no entanto, eu aqui embaixo, na faixa amarelinha, vou lá em cima questionar a justiça divina. Vou lá em cima brigar com ele. Que ele está fazendo as coisas erradas e que tem que ser do meu jeito. É muita pretensão. E contra a lei de Deus. Mas é assim que a nossa justiça opera. A gente está muito limitado na nossa capacidade de julgar e achamos que somos o máximo. Bom, então vamos colocar aqui lado a lado alguns quesitos que são comparativos entre a justiça dos homens e a justiça divina. A abrangência da nossa lei é muito pequena, né? A nossa lei ali é pessoal, é eu contra o outro. No pior caso, ela é um pequeno grupo ali, ela é muito tribal, localizada. Justiça divina é igual para todos, é universal, a nossa não é, né? Você vê, aqui no planeta, cada país julga de forma diferente, cada sociedade diferente. Aqui nos Estados Unidos, cada estado é de forma diferente. Então, a nossa justiça é muito tribalizada. A justiça divina é universal. Não tem isso. Nós usamos como referência para fazer o julgamento, a nossa justiça, as leis que nós escrevemos. Essas leis, nós vimos lá para trás, elas são mutáveis com o tempo. Elas são mutáveis com o lugar. Então, por exemplo, há 300 anos atrás na Inglaterra, você roubava, você devia, por lei, cortar a mão daquele que roubou. Hoje em dia não se faz mais isso, a lei mudou. A justiça divina não tem mudança. Ela, né, ela não é baseada em julgamento, em vingança, nada disso. Ela é baseada em equilíbrio universal. Você fez, você vai ter que ressarcir. Eu não digo vai pagar, porque não é na mesma moeda, não é dente por dente, olho por olho. Então você fez, você vai ter que ressarcir de alguma forma, né? Então a nossa justiça aqui ela é toda fragmentada com verdades parciais. Por exemplo, quando o juiz libera os advogados para selecionarem aqueles que vão para fazer o julgamento, aqueles que vão ser os jurados, eles escolhem baseados em verdades parciais. Né? Você serve, você não, porque você vai prejudicar meu cliente. Né? Então, olha só, você não tem uma verdade integral e absoluta como é na justiça divina. As nossas leis não são estáveis, elas precisam ser corrigidas, mudadas e adaptadas com o tempo, coisa que não acontece na justiça divina. Nós vimos isso lá para trás, nós temos como influenciar na nossa lei, dependendo do nosso status social. Se eu sou muito influente, muito rico, muito poderoso, eu vou lá e mudo a lei. Na justiça divina, não é. Eu sou responsável e a responsabilidade, o entendimento da responsabilidade depende do meu grau de evolução. Né? Mas é sempre assim. A nossa lei utiliza referências relativas. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Vamos voltar um pouquinho aí no tempo, algumas décadas, quando os bancos ficaram mais eletrônicos. Imagina o sujeito que fez o primeiro crime cibernético, ou seja, roubou dinheiro de um banco para o outro sem fisicamente ir no banco com revólver, roubou pela internet, né? Transferiu dinheiro de uma conta para outra ilicitamente. Então, esse cara foi pego. Então, vamos colocar números para ficar mais fácil pensar. Digamos que esse sujeito roubou US$ 1 milhão. E aí foi pego, ele tem que ser julgado e condenado. Aí, que condenação que a gente vai dar para esse cara? Nós não temos a mínima ideia, porque nunca ocorreu nada assim. Então a gente vai inventar uma coisa, vai ter que criar uma pena para esse cara. Então, para facilitar o raciocínio, ele roubou US$ 1 milhão, ele vai ficar preso 1 ano. Daqui a alguns meses, alguém faz a mesma coisa e rouba US$ 10 milhões. Aí a gente fala assim, que pena vão dar para esse cara? Ah, peraí, aquele outro lá, ele ficou preso 1 ano porque ele roubou US$ 1 milhão. Esse aqui roubou US$ 10 milhões, vai preso 10 anos. É uma pena relativa. Né? O segundo penalizado dependeu do primeiro, de certa forma. Isso jamais acontece na justiça divina. Então não existe na justiça divina parcialidade, favoritismos, né? Você é meu amigo, você não é nada disso, é uma só para todo mundo. Não dá para negociar.
Não dá. Justiça divina é pessoal e intransferível. Não tem essa história de vamos ajeitar. Não, nada disso não. Né? A intenção da nossa justiça é reeducação para a nossa vida física, material. A justiça divina tem outro propósito, é reeducação para a vida espiritual. Jamais a gente vai ver alguma coisa cuja pena máxima é, por exemplo, prisão perpétua ou pena de morte, né, na justiça divina. Olha só, jamais a gente vai ver uma pena na nossa justiça que é assim, olha, o seu crime foi tão ruim, tão feio, tão hediondo, que você está condenado à prisão perpétua e mais os 10 primeiros anos da encarnação seguinte. Não tem isso, né? Porque a justiça é materializável, coisa que não acontece na justiça divina. Enquanto você não ressarcir, você vai estar pagando. Né? A nossa justiça é pontual, vimos isso, e a justiça divina não. A cada um segundo as suas obras, como disse o grande mestre. A nossa justiça pende para o materialismo, a justiça divina não tem nada a ver com materialismo, tem a ver com leis cósmicas que têm propósito de reeducar o princípio inteligente, não a matéria. O nosso juiz é terceirizado. Olha só, se eu vou para o banco de réus, acusado de um crime que eu fiz, então você tem o réu, a vítima e o juiz. O juiz não conhece nem o réu nem a vítima. Né? Ele é terceirizado, ele não sabe nada de nenhum dos dois, e ele é que vai saber o resultado, vai trazer o resultado. Na justiça divina, é como se você sentasse no banco dos réus, a vítima está lá, aí Deus vem e diz assim: olha, seu Luiz, você é acusado desse crime aqui, o senhor, né, concorda com o crime? Sim, sim, senhor, eu fiz. Então, o senhor pode lhe dar a pena, lhe dê a pena você mesmo. É assim que é a justiça divina. Enquanto eu não conseguir sair daquilo, eu estou me penalizando. Quando eu não quiser mais, eu chega, já paguei essa pena. Né? Jamais, imagina fazer isso aqui na justiça humana. Né? Olha, réu, você, que pena que você quer ir. Na justiça humana, jamais isso ia funcionar. E, finalmente, o critério de avaliação. E a gente tocou nesse assunto agora há pouco. Na justiça humana, a gente olha a crueldade manifesta. Na justiça divina, não. Emmanuel nos ensina isso. A justiça divina olha sempre para o bem. Então, ela considera o bem que resulta naquela situação. E a gente vai falar nisso num segundinho. Então, olha só. A nossa justiça é desequilibrada. A justiça divina é equilibrada. Tudo tem equilíbrio. Tudo está na mais perfeita ordem. Então, vamos olhar de novo essa última frase aqui, essa última colocação, que é a avaliação. Nós olhamos para a crueldade manifesta. Ali fazemos o nosso julgamento. Deus olha para o bem que resulta da situação. Voltamos com a primeira pergunta. Em função do que acabamos de falar, a crucificação de Jesus foi justa, sim ou não? Por quê? Todo mundo tem livre-arbítrio, mas olha só. Quando eu olho a crucificação como a crueldade manifesta, a minha resposta é uma. Quando eu olho para a crucificação como o bem que se gerou disso, onde metade do planeta segue a mensagem de Jesus, né? Nós temos época de Natal, onde a psicosfera do planeta fica diferente por causa dele. Então, quando a gente olha não para a crueldade manifesta, mas para o bem que resultou disso, a nossa resposta é diferente. Diferente. Então, eu posso fazer meu julgamento baseado como se eu fosse uma pessoa pura e simplesmente, ou como se eu fosse um espírito imortal. Um nível de compreensão completamente diferente. Ainda assim é com cada um. Né? Isso é livre-arbítrio, mas a gente está trazendo alguns parâmetros que evitem que sejamos atropelados pela justiça divina, porque somos atropelados por ela várias vezes ao dia, porque temos dificuldade de entender. Para explicar essa justiça divina de uma forma um pouquinho mais simples, mais direta, franca, direta e aberta para nós, Allan Kardec publica no livro O Céu e o Inferno, algo que, né, se tornou conhecido como Código Penal da Vida Futura. Então vamos lá. O que é um Código Penal? Na nossa justiça aqui convencional, o que é um Código Penal? É um conjunto, é um texto, né, que tem um conjunto de possíveis crimes e penas sugeridas. Por exemplo, para facilitar a coisa, se você
roubou alguém, você vai preso 1 ano. Se você matou alguém, você vai preso 10 anos. E assim vai. Eu não preciso roubar alguém para saber se eu vou ficar preso 1 ano. Porque está escrito no Código Penal. Eu não preciso executar a ação para saber o resultado, porque já está definido. Se eu matar alguém, eu vou 10 anos de cadeia, por exemplo, né? Um exemplo que a gente está trazendo aqui. Eu não preciso fazer isso para ver se é verdade. O Código Penal da vida futura é exatamente a mesma coisa, só que não para a vida material, para a vida espiritual. Então, se eu fiz algum desacerto nessa vida, eu vou ter que ressarcir, não necessariamente pagar no sentido de dente por dente, olho por olho, troco na mesma moeda, não. Então, por exemplo, se nessa vida aqui eu estou te ceifando vidas, matando um monte de gente, na próxima vida, não necessariamente eu preciso ser morto nas próximas 500 encarnações, até porque não teria nem sentido, né? Então, se eu matei 500 pessoas nessa vida, na próxima eu vou salvar vidas, vou trabalhar como médico, como enfermeiro, enfermeira, como cuidar de criancinhas em creches e tudo mais. Eu vou poupar vidas, ajudar a poupar vidas para ressarcir daquilo que eu fiz, que foi destruir vidas. E para a gente fechar o nosso entendimento, né, da nossa presunção de querer fazer justiça divina, a gente vai pegar uma imagem que, né, quem sabe, vai ajudar aí um pouquinho no fechamento da história. Então a gente tem aqui um estádio de futebol, onde vai haver um jogo de futebol, né? 2 times jogando e tal, né? Você tem jogadores de um lado do outro, e você tem 60 mil espectadores no estádio, não é vendo pela televisão, não. No estádio, ao vivo. 60 mil espectadores. E num certo momento, né, 2 jogadores disputando a bola, um deles cai dentro da área e, né, a torcida, metade da torcida que está torcendo para um time diz que é pênalti, a outra metade diz que não é pênalti. E aí, como é que fica? E você vai ter alguém que vai ter que julgar isso aí, que é o árbitro da partida. Ele vai ter que dizer se foi pênalti ou se não foi pênalti. Bom, olha só. A pessoa que está sentada naquela posição A ali, está bem pertinho, né? Atrás do gol ali, bem pertinho de onde aconteceu, ele vai dizer, por exemplo, né? Por exemplo, foi pênalti, porque eu estava no estádio, eu estava olhando para os jogadores e a bola e eu vi que foi pênalti. O cara que está sentado na posição B vai reclamar e falar assim: peraí, você está no estádio, eu também estava. Eu também estava no estádio, eu também vi. E não foi pênalti coisa nenhuma. O cara que está na posição C, do lado de cada estádio, vai ter outra opinião. O D vai ter outra opinião. O E vai ter outra opinião. No final, você vai ter 60 mil opiniões. Ou seja, tudo fragmentado. Eu tenho 60 mil opiniões. Por que acontece isso? Por que a gente cai nessa situação? Bom, primeiro, cada um de nós, então a gente colocou 5 espectadores aqui, né? A, B, C, D e E. Cada um de nós é só um observador. A gente não participou, nós não éramos. E olha só, gente, fica tão complicado às vezes fazer o julgamento que aquele que estava do lado dos 2 jogadores, que é o juiz, ele não consegue. Ele fala assim, gente, para o jogo que eu preciso ver na filmagem na televisão. E aí a filmagem na televisão, você tem 6 câmeras. Ele tem que olhar as 6, né? Porque ele só estava num lugar do campo naquela hora. Ele tem que olhar as 6 para fazer o julgamento dele. E é um julgamento ainda assim capenga, fragmentado. Ele também é um observador. Então, nós somos todos observadores. O que a gente viu ali é uma possibilidade. Existiu a possibilidade de ter sido pênalti. Como também existiu a possibilidade de não ter sido pênalti. O jogador se jogou, deu uma de esperto ali. Nós não temos como definir preto no branco, porque se você pergunta, se você vai trabalhar com algo assim, é certo ou errado? Se você trabalha com certo ou errado, pura e somente, primeiro você vai estar em conflito a vida inteira. Segundo, se é certo ou errado, você precisa ter alguém, você precisa ter um ponto de referência, você precisa de gabarito. Para dizer se está certo ou errado, é o gabarito. Cadê o gabarito? Bom, tem 60 mil gabaritos no estádio. Certo? Então, o que a gente vê, o que a gente vive, o que a gente vivencia são possibilidades. Não dá para acusar ninguém de nada. A nossa verdade é fragmentada. Para que eu tivesse a verdade absoluta, para dizer para vocês, gente, foi pênalti ou não foi pênalti, para que eu pudesse fazer isso,
eu teria que estar ao mesmo tempo nos 60 mil lugares do estádio. Ao mesmo tempo. Não é assim, hoje eu estava nesse lugar, amanhã, no outro jogo, eu vou estar no lugar do lado. Não. Eu teria que estar ao mesmo tempo nos 60 lugares do estádio, isso é chamado onipresença. Eu tenho onipresença, pelo amor de Deus, longe disso. Para que eu pudesse ter a verdade absoluta, única e absoluta, eu teria que ter conhecimento de absolutamente tudo que aconteceu no estádio naquela hora. Chama-se onisciência. Eu tenho onisciência? Não. Eu teria que conhecer, inclusive, qual foi a intenção dos dois jogadores. Né? Aquele que foi defender e falou, eu vou com intenção de, né, dar uma pernada no outro. Eu teria que conhecer a intenção. Não temos onisciência. E, pior de tudo, achamos que somos onipotentes, ou seja, temos onipresença e onisciência e podemos, né, dar o veredito de todas as coisas que acontecem na criação. E não é bem assim, não. Porque nós não temos nem onipresença, nem onisciência, nem onipotência, e quando achamos que temos, devemos ter vergonha de nós mesmos. Então, quando a gente começa a olhar essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, esses critérios que a gente usa na nossa justiça, que não são iguais aos critérios da justiça divina, a nossa pretensão de querer chegar perto dela, né, tem que acabar. A gente tem que começar a desenvolver a nossa moral com uma velocidade muito maior para chegar mais perto, mais rápido do que a justiça divina. Nós não temos condição de fazer isso hoje, né? Embora nos achemos, muitos de nós, que, né, a verdade absoluta, mas eu estava lá e eu vi. Você viu que os dois jogadores caindo. Daí a dizer que é pênalti, não dá. Porque você não conhece a intenção de cada um. Né? Então, infelizmente, né, a gente coloca pessoas na cadeia e temos que nos redimir mais tarde, fazendo exoneração por DNA, fazemos injustiça à torta e à direita com nossos colegas familiares, parentes próximos, né? Fazemos injustiça com aqueles que nem conhecemos, que estão em outros países, né? Mas falaram que aquele país lá é assim, assado, então eles têm que tudo, né, sofrer tal coisa. Gente, isso é um absurdo. Né? Então, né, quem sabe a gente conseguiu trazer, isso não é uma palestra, isso é uma reflexão para a gente pensar. Né? Quem sabe a gente então conseguiu fazer isso aí, trazer essa reflexão para vocês. Então, a gente agradece a participação aí, estamos aqui para continuar o estudo, perguntas, debates e sugestões também. Obrigado a todos.